estamos em mais um episódio do IVD Talks, uma conversa sobre medicina diagnóstica. E hoje vamos falar com a doutora Alzira. Doutora Alzira é neurologista, doutora em neurologia pela FMUSP, pós-doc na Universidade de Paris-Sorbonne, pesquisadora assistente pela Universidade de Liège durante 2 anos e meio e professora associada do Departamento de Neurociência da FMBC. E a gente vai conversar sobre miosites. Então, doutora, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. E queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória de carreira. Então, como que foi essa introdução na neurologia até chegar em trabalhar com miosite? Uhum. Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui, convidado pela Eurimuno. A minha trajetória não é muito longa, Michel, porque eu decidi fazer neurologia já no 3º ano da faculdade. E no 3º ano da faculdade, eu já queria trabalhar com doenças neuromusculares, que é a minha área de expertise. Então, isso já faz parte da minha rotina. E em relação às doenças neuromusculares, eu comecei em 1990, e para isso eu fui para Oxford, onde as doenças neuromusculares eram algo desconhecido na maioria dos países do mundo. Eu acho que eu fui talvez a 4ª ou 5ª mulher a estudar doenças neuromusculares no Brasil, simplesmente porque não dava dinheiro e todo mundo achava que doença neuromuscular era igual a distrofia muscular de Duchenne e não há o que fazer. Então peguei a fase mais dura dessa especialidade da neurologia, que foi nos anos 90. E aí eu fui para Oxford, onde eu fiquei durante 1 ano com o professor John Nilson Davis, e lá nós trabalhamos com todas as doenças neuromusculares, mas a expertise dele era em miastenia graves, que é uma doença autoimune, e a síndrome de Lambert-Eaton, que também é uma doença autoimune, mas tem um componente paraneoplásico. Depois disso, eu retornei, comecei o meu doutorado na Faculdade de Medicina na USP, utilizando a minha base de conhecimento de Oxford. Defendi o meu doutorado em miopatias inflamatórias, porque, como eu disse, sempre foi a minha menina dos olhos. É o que eu sempre gostei, foi miopatias inflamatórias. Mas naquela época a gente ainda estava começando a entender como era a fisiopatologia dessas doenças. Então, nesta época, eu trouxe a imunistoquímica da Universidade de Oxford, utilizando antígenos de histocompatibilidade maior, classe 1, no diagnóstico das miosites. Então, a minha tese foi comparar a ação, né, o resultado desses antígenos de histocompatibilidade maior nas distrofias musculares e nas miosites. E aí eu comecei a avançar por esta área. Depois eu fui para Bordeaux, na universidade onde tinha o professor Claude Vital, para aprender um pouquinho mais sobre nervo e biópsia de nervo, onde eu tive uma boa experiência com amiloidose. Depois disso foram idas e vindas por diferentes serviços, como o Canadá. Eu fiquei no Quebec com o Richard Tremblay, e lá eu aprendi a trabalhar com implante de mioblastos nos macacos. Foi uma experiência interessante, mas logo depois nós vimos que, infelizmente, aquilo não ia vingar, o transplante de mioblasto. E aí eu voltei para o Brasil e fiquei trabalhando no Centro Universitário FMABC, onde eu comecei a tentar arranjar recursos para o projeto das miosites, né? Porque a tecnologia avançou, nós tínhamos biópsia muscular, mas existiam outras ferramentas importantes no diagnóstico dessa doença. Então, até esse momento, o que nós tínhamos era a biópsia muscular. Eu comecei a fazer a biópsia muscular tanto no meu laboratório privado, como fora, desde 1990, 91. E até hoje eu ainda realizo esse procedimento. Mas eu tenho uma transparência, eu diria que até exagerada, para eu saber quando eu devo parar em relação a utilizar a biópsia muscular e utilizar outros métodos diagnósticos. E aí começou essa minha carreira, esses últimos 10 anos de trabalhar e tentar saber se a biópsia muscular era realmente o padrão ouro para o diagnóstico
das miopatias inflamatórias idiopáticas ou se haveriam outras ferramentas menos invasivas que pudessem me dar o mesmo resultado diagnóstico. Entendi. Que trajetória incrível, né, doutora? Foi muito duro, porque a gente muito não tem esforço. verba, né? A gente mora num país que tem uma série de problemas e dificuldades. Então, eu trabalhei no mínimo 5 anos atrás de laboratórios para me darem suporte. Todos negaram, ninguém fazia essa avaliação sorológica completa, com mais de 15, 16 autoanticorpos, dependendo do tipo de miosite que você teve, até que eu tive a felicidade de me encontrar, por acaso, com alguém da Euroimuno, que acreditou em mim e realmente me deu a oportunidade de mostrar o meu valor e a gente conseguir realizar esse sonho. E acho que é uma oportunidade incrível para ambos, né? Eu acho que a empresa, ela tem que, a indústria, quanto mais ela incentiva a pesquisa e diagnóstico no Brasil, mais a gente está contribuindo para a sociedade. E é o papel da indústria estar junto com a universidade, estar junto com o laboratório clínico, né? Mas, doutora, deixa eu voltar um pouquinho para a gente que não é da área de neuro, para entender o que é a miosite, né? Como um paciente se apresenta, o que ela é. Então, se você for definir uma miosite, a definição é baseada num diagnóstico anatomopatológico. Tá. Então, você faz a biópsia, tira um pedacinho do músculo e quando você olha no microscópio, você vai ver que tem inflamação. Sem dúvida nenhuma, existem achados inespecíficos para um expert que também pode sugerir o diagnóstico de miosite. Mas, basicamente, você tem que observar a presença de um filtrado linfomononuclear dentro dessa amostra de tecido. Essa é a definição de miosite. E aí você tem N etiologias que podem justificar esse processo inflamatório. Então, miosite é um termo generalizado. Quais tem sintomas específicos então, ou só como no geral, como mesmo? todo IT, né, um processo inflamatório, a dor é um sintoma importante e esses pacientes eles podem apresentar sintomas e sinais cutâneos associados e pode ter também sinais sistêmicos acometendo outros órgãos, porque dependendo da miosite, a patogenia ela está ligada ao vaso, é uma vasculopatia. Existem outras miosites onde a patogenia ela ocorre primariamente dentro da célula muscular. Então, dependendo, você pode ter um quadro clínico mais florido ou um quadro clínico mais restrito, isolado ao músculo, mas geralmente associado à dor e pode ter, como eu disse, as alterações cutâneas. Entendi. Então, hoje o diagnóstico clínico é baseado na biópsia do músculo. Você pode fazer a biópsia muscular, né? Então você tem a clínica de dor, como eu disse, associada ou não a alterações cutâneas. Como exame laboratorial, você tem a dosagem de uma enzima que mede a necrose do músculo, que é a creatinofosfoquinase, mas nós temos outras que dão as transaminases, DHL, são enzimas que indiretamente elas vão quantificar o grau de necrose. Então, se esse músculo está inflamado, ele pode necrosar. E você tem a biópsia muscular, que até o momento ainda é considerado padrão ouro para o diagnóstico. Então, a biópsia muscular ele é um método sofisticado, você faz através de um processo de congelação e você utiliza cerca de mais ou menos 16 colorações para você dar um diagnóstico de certeza, até recentemente. É bem complexo, né, na verdade, fazer esse estudo. E dentro da miosite, então a miosite é como se fosse um guarda-chuva, né? Isso. O que é a miosite idiopática inflamatória? Então, dentro todas as miopatias inflamatórias, você tem o grupo de miopatias inflamatórias idiopáticas, ou seja, você tem esse processo inflamatório, mas nós não sabemos de fato a etiologia. Então você tem um grupo, um guarda-chuva, onde você tem 4 subgrupos de doença. Então você tem o grupo das dermatomiosites, aonde junto com esse sintoma clínico que eu acabei de falar, você pode ter alterações cutâneas as mais variadas possíveis, associado ou não a alterações sistêmicas. Depois você tem um outro subgrupo, que é a miosite por corpos de inclusão, que é uma entidade nosológica relativamente recente, comparada ao resto. Você tem as síndromes antissintetases, que também é um subtipo de miosite, e a miosite necrotizante imunomediada.
Essa classificação atual, ela é baseada num fenótipo sorológico. Então, você tem a presença de determinados autoanticorpos que têm uma correlação, pontos em comum com esses subgrupos. Então, baseado na presença desses autoanticorpos, foi feita esta classificação em 4 subgrupos, que seria a dermatomiosite, a miosite por corpos de inclusão, a síndrome antissintetase e a miosite necrotizante, sendo que o termo antigo utilizado como polimiosite, ele praticamente não é mais usado, porque não existe a correlação a algum autoanticorpo. Entendi. Então, esse termo, quando ele foi criado em 1971 pelos critérios do Bohan e Peter, era a polimiosite, dermatomiosite e a síndrome paraneoplásica. Mas naquela época não existia autoanticorpos. E hoje nós temos esses autoanticorpos. Então, provavelmente, aquele grupo que era chamado de polimiosite, ou ele é uma miosite por corpos de inclusão, ou ele é uma miosite necrotizante. E o que nos ajuda a diferenciar, além da biópsia, é a fenotipagem sorológica. Entendi. E entre miosites ficou bem claro. Existe uma necessidade de diagnóstico diferencial para outras doenças que não miosites neste cenário? Ou não? Se você for pensar, não, porque basicamente você tem as miosites infecciosas, sem dúvida nenhuma, né? As borviroses, todas elas podem dar miosite, mas tudo vai depender da anamnese, da história clínica desse paciente, para você ver se vai em direção a algo imunomediado ou em relação a algo como infecção. Entendi. Sem dúvida nenhuma, você também tem as neoplasias, que podem abrir o quadro com a miosite, pode ser um tumor, e finalmente agora a gente tem as miosites relacionadas ao immunocheckpoint inhibitor, que você utiliza, são determinadas drogas, anticorpos monoclonais, que a gente utiliza para o tratamento de determinados cânceres, como de pulmão e de bexiga. Então, essas drogas, elas podem hipersensibilizar o sistema imune e dar uma miosite necrotizante imensa, que pode ser até fatal se você não diagnosticar rapidamente. Entendi. Então é importantíssimo que a gente tenha uma coisa muito mais assertiva. E esses autoanticorpos, exatamente, porque existe um trabalho japonês relativamente recente, onde ele propõe a inclusão dessas miosites causadas por immunocheckpoint inhibitors como um 5º grupo das miopatias inflamatórias. Entendi. Então, eu acho que essas classificações, elas não são algo estático, é algo que talvez daqui a alguns anos vá mudar novamente, ou talvez nós vamos achar outros autoanticorpos que sejam mais sensíveis, não sabemos. E esses anticorpos específicos, então, quais são eles? Quando a gente fala anticorpos específicos MSA, ao que a gente está se referindo? Então, basicamente, você tem 2 tipos de anticorpos específicos. Você tem aqueles específicos para algumas doenças e tem aqueles relacionados, em geral, às miosites. Tá. Então, quando a gente fala específico para algumas doenças, é que você vai ter anticorpos que, se você dosar esse produto, você pode dizer que esse paciente está no subgrupo que eu comentei de dermatomiosite. Então, você tem mais ou menos 5 anticorpos, anti-TIF, anti-XP2, anti-Mi. E por que isso é importante? Porque existe uma correlação entre o fenótipo e a presença desse anticorpo e o prognóstico. O anti-TIF, por exemplo, é um anticorpo que, se presente, ele está relacionado com um alto índice de câncer. Em segundo lugar, o NXP2 e, em último, que quase não tem câncer, o anti-Mi. Então, se esse paciente tem um desses 3 anticorpos, a sua estratégia, o monitoramento desse paciente vai ser diferente. Muda completamente. Completamente. Então, por exemplo, esses são anticorpos miosite específicos. Depois você tem o grupo da miosite por corpos de inclusão. Ela apresenta só um autoanticorpo, que é o CCN1A, mas esse é algo que ainda gera polêmica, porque ele tem uma sensibilidade que não é alta, porque ele está presente em outras doenças do tecido conjuntivo, principalmente associado com a síndrome de Sjögren, chega a 30% a presença desses autoanticorpos. Mas dentro da minha experiência, que eu tenho estudado ultimamente mais miosites, o que a gente viu é que também existe uma associação entre miosite por corpos de inclusão e síndrome de Sjögren.
Então, pode ser que essa associação seja uma outra entidade nosológica distinta, onde esse paciente vai ter autoanticorpos anti-SSA, SSB positivo, que é Sjögren, e ele vai ter também o CN1A positivo. Então, não é tão específico para miosite por copos de inclusão. Mas, se ele tiver positivo, eu acho que... Medicina é bom senso, né? Eu acho que você tem que avaliar todos os critérios clínicos, laboratoriais, anatomopatológicos, se for o caso, para você chegar à sua conclusão. Você não vai pegar um paciente que tem dor muscular e CPK elevada, vem o CN1A positivo, você vai dizer que é uma miosite por copo de inclusão? Essa é a diferença do Dr. Google e do médico, né? É ele que vai realmente bater o martelo e dizer. Depois você tem o grupo da miosite necrotizante imunomediada, que é uma entidade também recente. Eu tive o privilégio de descrever os primeiros 7 casos no Brasil. Inclusive, sofri muita pressão pelos laboratórios que fabricavam produtos com estatina, porque eu fui bombardeada de todos os lados. Como que a estatina poderia dar uma necrose muscular? Porque naquela época, acho que foi em 2007, quando eu publiquei esses 7 casos, todos os pacientes faziam uso de estatina. Mas nós não dosávamos os anticorpos específicos para miosite necrotizante, que é o anti-HMG-CoA e o anti-SRP. Então, nós achávamos que a miosite necrotizante era uma miopatia tóxica, desencadeada pelo uso da estatina, que de fato ela dá isso. Com a evolução dos anos, mais ou menos em 2011, o Andrew Meming, que é um americano, junto com um grupo de reumatologia, eles identificaram uma proteína muito interessante, com um determinado peso molecular, que era o anti-HMG-CoA. E aí nós vimos, de fato, que essa miopatia necrotizante, ela poderia ocorrer, ela era imunomediada e não obrigatoriamente associada ao uso da estatina. Apenas 30% dos pacientes que tomam estatina desenvolvem a miosite necrotizante. 70% eles vão ter esses autoanticorpos presentes, ou anti-HMG-CoA ou anti-SRP. E é fundamental isso porque o tratamento imediato ele tem um resultado fantástico. Falando um pouco, né, trazendo um pouco para o diagnóstico. Certo. Aí a gente falou desses autoanticorpos específicos, né, que são importantíssimos para o diagnóstico, e a gente também comentou da imunoprecipitação. Só que a imunoprecipitação ela é padrão ouro, mas de dificílima execução. Né? Acho que 16 corantes. Exato. Né, e não é só isso, é caro. Caríssimo. Caríssimo. Quer dizer, eu acho que mesmo os países de primeiro mundo, ricos, é inviável você fazer isso, porque numa teste de triagem. Eu morei na Bélgica, é um país que realmente não tem problema com dinheiro, eu vivi essa experiência, e mesmo lá eles não optaram pela imunoprecipitação. Nossa. Então eles usam o blotting, que é um método que tem uma sensibilidade e especificidade interessantes e com preço acessível para todo mundo. Então seria uma excelente alternativa, né? Porque, como eu disse, já que a medicina você usa o bom senso, você não vai analisar o anticorpo, você vai analisar o contexto desse paciente. E aí, esse autoanticorpo, você vai ver se ele vai se ligar ao que você está pensando ou não. Acho que não dá para gente, porque a questão é que as pessoas começam a prescrever testes e não raciocinam. Então, ele tem um determinado anticorpo positivo e ele esquece de ver o doente como um todo. Então, aí realmente, mesmo que seja um teste por imunoprecipitação, você tem que ter uma análise cuidadosa para saber se pode ser compatível com determinado diagnóstico. Sim, e esses painéis, então, são interessantíssimos para a gente abrir todo esse espectro, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele é uma grande triagem. Eu tive a oportunidade teve um colega de Paris que foi falar lá na Universidade de Liege, e o que ele colocou é que, realmente, para alguns autoanticorpos, o imunoblot, dependendo da clínica do paciente, você tem que lançar mão de outros métodos, como a imunoprecipitação, para confirmar, de fato, se ele é positivo ou não. Mas por quê? Particularmente o anti-TIF, porque ele tem uma alta correlação com neoplasia. Então, você tem que ter um diagnóstico muito certeiro, até para saber se você vai fazer uma monitorização a longo prazo, 5 anos com esse paciente ou não. Então, nesse caso, talvez, se ele vier positivo, vale a pena você confirmar com outros métodos. Porque uma coisa é você seguir o paciente 5 anos.
Mas se não é, se é um falso positivo, a sua análise para por aqui. Então essa foi a sua inspiração para fazer esse paper que você acaba de publicar na Frontiers? Sem dúvida nenhuma. Eu posso dizer que a publicação desse paper, para mim, poderia ser o encerramento da minha carreira, porque foi uma trajetória extremamente pesada, longa, para eu conseguir o patrocínio desses autoanticorpos. Vários laboratórios privados me negaram esse apoio, assim como órgãos do governo, agências de fomento à pesquisa também. E aí, felizmente, a Eurimuno apareceu, eu escrevi um projeto, ela acreditou no meu projeto, e agora é a prova de que valeu a pena, né? Nós tivemos bastante visualizações com esse trabalho. E o que foi visto nesse trabalho, né? Qual que foi o objetivo e quais são os resultados que você O pode objetivo do trabalho é miopatias inflamatórias. Nós precisamos da biópsia como primeira ferramenta ou não? Foi esse o nosso objetivo. Então, analisamos, a nossa corte não era muito grande, porque o nosso critério de inclusão, todos os pacientes tinham que ter o diagnóstico anatomopatológico confirmado de miosite. Entendi. Ou seja, a biópsia muscular. Então, para a gente conseguir 50 pacientes, era algo difícil, mesmo porque para você conseguir fazer biópsia, são poucos centros no Brasil que tem isso daí, Sim. que tem a biópsia, né? Então, fica difícil. E a partir disso, nós avaliamos 50 pacientes, nós revisamos com 2 examinadores distintos se eles preenchiam os critérios anatomopatológicos, segundo Dubovitz, de miosite, e fizemos a fenotipagem sorológica desses pacientes, utilizando mais ou menos 16 autoanticorpos, miosite específicos e anticorpos associados a miosite, que são menos específicos. E a partir disso, nós vimos, comparando os achados clínicos, anatopatológicos e sorológicos, que houve uma correlação positiva em cerca de 70% dos pacientes. Quer dizer, interessantíssimo. É algo interessantíssimo. Então, baseado nisso, meu Deus, então, talvez nós possamos iniciar o diagnóstico desses pacientes, não com uma biópsia muscular, que é um procedimento invasivo, mas sim com um teste sorológico, aonde você tem disponível a maioria desses autoanticorpos. Se esse teste é positivo e se a clínica está de acordo, você fecha um diagnóstico. Agora, naqueles casos em que não existe uma correlação, que são 30% dos casos, a biópsia ainda se torna o padrão ouro. E esse tipo de diagnóstico, né? Ele poderia orientar tratamentos, cuidados precoce? Com certeza, porque o que a gente observou ao longo dos anos é que existia um modelo específico entre os achados da biópsia muscular e o tipo de autoanticorpo encontrado. Entendeu? Então, e com o advento dessa tecnologia de imunoblotting para esses autoanticorpos, nós começamos a observar que a evolução desses pacientes eram diferentes, em termos de resposta ao tratamento, em termos de sobrevida, associação com câncer, associação com outros órgãos afetados. Então, só para dar um exemplo, por exemplo, dentre os anticorpos miosite específico, a gente tem um anticorpo, que é o NXP2 e o anti-TIF, que são os mais, digamos assim, importantes em termos de serem graves, causar danos ao paciente, esses dois. E eu acho que logo vai chegar no mercado, existem drogas específicas que você deve utilizar quando o paciente tem a presença desses 2 autoanticorpos. São pacientes que vão responder mal ao tratamento imunossupressor padrão que a gente usa para todas as miosites, mas particularmente para esses 2 autoanticorpos, eles responderão com drogas específicas, porque hoje nós já temos uma possível teoria para as dermatomiosites. A gente sabe que existe o papel dos interferons na patogênese dessas doenças. Então, a dermatomiosite passou a ser vista como uma interferonopatia. E para isso você tem drogas diferentes. Então, o autoanticorpo, ele chega aí também para direcionar o seu tratamento. Fica muito mais seguro, né? Seguro, a sobrevida, você pode ter menos custos para esse paciente, se você usar uma droga-alvo específica,
E para o governo também, sem dúvida nenhuma. E esses tratamentos são eficazes? Então, nós não temos aqui no Brasil porque a gente não faz, né? Ainda. Mas eu sigo o grupo da França porque é onde eu fiquei. Então, o grupo do Olivier Benveniste e o Yves Erlenbach, eles publicaram, acho que 5 ou 6 pacientes com dermatomiosite, tendo o anti-TIF e NXP2, que não respondiam a absolutamente nada dos outros imunossupressores, que geralmente respondem nas dermatomiosites. E eles publicaram de uma forma muito elegante a eficácia com drogas específicas que vão atuar a nível de interferon. Entendi. Então, graças aos anticorpos, né? A detecção dos anticorpos, né? Desses 16 antígenos, né, que a gente falou, tem alguns que são mais relevantes, outros menos? Se você for pensar entre as dermatomiosites, o mais frequente é o anti-Mi2. Tá. Que esse indivíduo é uma outra coisa interessante. Ele tem um anti-Mi2. Que bom, se você puder escolher entre ter anti-Mi2, anti-TIF e NXP2, reze para ter o anti-Mi2, porque ele tem uma sensibilidade, uma relação muito baixa com neoplasia. Dependendo dos estudos, não tem relação. Mas segundo o estudo do Nishino, que é um japonês que estuda bastante miosites, eles têm uma porcentagem pequena de indivíduos que vão desenvolver câncer. E com o NXP2 e o anti-TIF, a porcentagem chega a 80% se for o anti-TIF. E 60% o NXP2. Quer dizer, é um paciente que você vai ter que monitorizar a médio prazo. Então dá uma ideia, inclusive, de prognóstico do paciente. Sim, sim. E qual o tratamento que você vai fazer. Então, o mais comum é o anti-Mi2. É lógico que você tem outros, mas eu não vou falar. Anti-PL12, anti-PL7, tudo mais. Mas o mais frequente é o anti-Mi2. Nas dermatomiosites. Então, a gente até já comentou um pouco, né, sobre como é a decisão terapêutica, rastreamento de malignidade e manejo de doenças, então, pulmonares intersticiais. Então, acho que o que a gente está colocando é bastante no auxílio a não precisar, talvez, fazer uma biópsia para saber o prognóstico e tratamento desse paciente. Então, acho que é uma ferramenta muito útil. Eu não tenho dúvida. E qual que é a importância de publicar isso, né? Por que foi tão importante ter esse estudo e numa revista tão importante como a Frontiers para o Brasil? Eu acho que até por uma questão de política de saúde pública, de gestão. Porque pode ser que os nossos dirigentes, possivelmente, eles possam entender que vale a pena fazer um investimento nessa área. Porque um painel de anticorpos miosite específico associados à miosite, ele vai custar muito menos do que a demora em você achar um centro que faça uma biópsia muscular, ou mesmo que você faça biópsia muscular, você não vai poder obrigatoriamente dizer, olha, ele vai responder a esse medicamento ou não, e eu não vou poder dizer se ele vai desenvolver um câncer ou não. Enquanto que se eu tiver esse painel num indivíduo que tem uma clínica compatível, eu já posso dar N respostas e traçar o quê? Um prognóstico ou um plano de tratamento para esse paciente. Quer dizer, é gestão. Melhora o ciclo todo, né? Sai mais barato. Perfeito. E, doutora, hoje você está trabalhando em algum outro tópico? Tem algum outro estudo em andamento? Pode comentar um pouquinho? Sim, eu não vou parar, né? Eu vou continuar com a minha linha em miosites, mas nesse momento a gente começou a trabalhar com neurofilamentos de cadeia pesada e a sua correlação com doenças neuromusculares e a aplicabilidade desses neurofilamentos no prognóstico, na evolução dessas doenças neuromusculares. Até então, o que a gente tinha os filamentos de cadeia leve que eram utilizados para o diagnóstico e, eventualmente, para prognóstico na ELA e nas doenças desmineralizantes do sistema nervoso central. Os neurofilamentos de cadeia pesada já mostraram que eles têm uma sensibilidade e especificidade maior, porque eles vão atuar com os neurônios do sistema nervoso periférico, enquanto que os de cadeia leve com os neurônios do sistema nervoso central. Então, o objetivo às vezes você tem uma suspeita de uma doença do neurônio motor, que, entre aspas, é a ELA, e a dosagem desse neurofilamento de cadeia pesada pode nos auxiliar no diagnóstico e prognóstico desses pacientes. Vão ser resultados muito relevantes também. Porque nós vamos estudar a presença desses neurofilamentos no sangue e no líquor. Tá. E a mesma coisa que na biópsia muscular. Será que se nós dosarmos só no sangue,
será suficiente para você dar o diagnóstico? Entendi. Porque até o momento eles fazem no líquor. Então, o que as pesquisas dizem é que foi encontrado uma relação positiva desses neurofilamentos aumentados tanto no líquor como no sangue. Mas nesse momento ainda os pesquisadores preferem o líquor, só que é um procedimento que invasivo. Então, o que nós vamos tentar provar ou responder nesse estudo é se é possível nós mudarmos a dosagem dos neurofilamentos de cadeia prezada do líquor para o sangue. Porque são pacientes extremamente manipulados, com doenças graves, quer dizer, ainda vai ganhar uma punção. Então, pode ser que com o exame, a dosagem no plasma, isso seja resolvido. Exato, e mesmo que for só uma triagem, pelo menos você conseguir fazer uma exclusão para não precisar fazer o líquor, já é um ganho. Mas isso já é uma realidade. Ele acompanha o aumento. Então, se ele está aumentado no sangue, ele aumenta no líquor, ele aumenta no sangue. Agora, se nós podemos trocar, esse é o objetivo do nosso trabalho. Muito interessante, doutora. Então, nós vamos comparar pacientes com ela, com outras doenças do neurônio motor, que não a AME5Q, quer dizer, que não a amiotrofia espinal causada por uma deleção no cromossomo 5. Muito interessante. Doutora, nós estamos aqui falando então para profissionais, em sua maioria, de laboratórios, né? Que mensagem você poderia deixar para a importância no laboratório para esses diagnósticos, né? Da miosite, principalmente, que foi o que a gente mais conversou hoje. Eu acho que eu tenho o direito de falar isso porque eu sou patologista muscular também. Então, eu deveria elevar a biópsia muscular lá no alto. Mas, como eu disse, eu sei o meu limite. Eu acho que quanto menos invasivo, melhor o exame. Então, eu acho que a gente tem que usar o bom senso. A clínica sempre será soberana. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, uma boa anamnese e um exame físico adequado são fundamentais para você decidir qual vai ser a ferramenta diagnóstica que você vai utilizar. E eu acho que nesse momento, dentro da miosite, eu montei um algoritmo, vocês podem ver nesse artigo da Frontiers, onde eu começo pela triagem sorológica e eu só vou utilizar a biópsia nos casos que eu tiver dúvida, já que eu consegui provar que 70% dos pacientes apresentavam uma correlação positiva entre a sorologia e a biópsia muscular. Doutora, interessantíssimo, acho que foi uma contribuição muito grande aqui para o nosso podcast, então queria agradecer todo o seu conhecimento e por ter compartilhado isso conosco hoje. Obrigada a todos. Pessoal, e com isso encerramos mais um episódio do IVD Talks, uma conversa sobre medicina diagnóstica. E continue nos acompanhando nas plataformas digitais.